Olá, primeira série, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula de Química com o título O Desenvolvimento da Química. Então, inicialmente, nós temos os filósofos gregos como os primeiros a especular sobre qual seria a constituição da matéria. Então, esses estudos eles se dão há um pouco mais de 2.500 anos atrás. Então, eles, já desde essa época, eles tinham essa ideia de que é feito o mundo. Como que o mundo foi feito? Qual a constituição? Como que ele se organiza, a sua estrutura? Então nós vamos ver aqui, primeiro, algumas ideias de alguns filósofos. Lembrando, gente, que são apenas ideias. E essas ideias, naquela época consideradas apenas como teorias, elas não são aceitas hoje, mas nós só temos o conhecimento que nós temos hoje devido a tais teorias que foram feitas por esses filósofos, tá bom? Então, o primeiro filósofo que nós vamos ver é Tales de Mileto. Então, a primeira coisa que ele fez, ele estava observando que a água poderia existir nas formas líquidas e gasosas, e com isso, ele propôs que todo o universo era formado por água. Então, todo o universo seria formado basicamente pela água. Depois, nós temos o próximo filósofo, Anaxímenes. Ele acreditava que o ar fosse a base de tudo o que há na Terra. Então, tudo só existe na Terra graças ao ar. Próximo, Heráclito. Ele supôs ser o fogo a base de tudo que existia. Então, cada filósofo aqui vocês estão vendo que acredita em um elemento básico da natureza, né? E Empédocles, ele acreditava na junção de mais de um. Então ele acreditava que além da água, do ar, do fogo, a Terra também participaria da constituição do universo. Então ele acreditava na junção desses quatro elementos. Ele defendia uma teoria chamada teoria dos quatro elementos. Então na teoria dos quatro elementos existem os quatro e eles interagem. Como assim que eles interagem? Eles podem se aproximar para formar algo juntos. E essa aproximação, essa interação, ela seria regida por amor. Então, o amor, o sentimento de amor, poderia juntar dois ou mais elementos para a formação de outros elementos. E eles também acreditavam que eles só não estavam juntos, todos os quatro juntos sempre, porque também existia o ódio. O ódio, ele é o responsável por afastar um elemento do outro. Então, enquanto o amor junta os elementos, o ódio separa os elementos. Depois nós temos uma hipótese gerada por Leucipo e por Demócrito, seu aluno. A hipótese diz o seguinte: se fosse possível fragmentar a amostra de um material qualquer pela metade, e em seguida cada uma das partes fosse dividida ao meio, e assim sucessivamente, ou seja, diminuindo, chegaríamos a uma unidade imaginável, invisível e indivisível, quer dizer que não pode mais se dividir, chamada de átomo. Então, naquela época, eles deram a palavra de átomo, e para a linguagem deles, átomo tem o seguinte significado: significa que não pode ser cortado, ou seja, algo indivisível. Então, isso que significa o que nós conhecemos hoje como átomo. Em seguida veio Aristóteles, mais outro filósofo. Ele propôs que qualquer um dos quatro elementos poderia ser transformado em outro, já que na constituição dos quatro havia algo em comum. Como assim? Ele acreditava que a água poderia se transformar em fogo, o fogo poderia se transformar no ar, o ar na terra e assim sucessivamente, cada um ser transformado em outro. Após os filósofos, veio o trabalho dos alquimistas. Então, lembrando que nas aulas passadas, também foram falados sobre os alquimistas. E a partir do desenvolvimento da química, os trabalhos principais dos alquimistas eram trabalhos ligados à metalurgia. Então, para quem não lembra, a alquimia era uma ligação do sagrado juntamente com o místico. Então, eles usavam fórmulas, recitações mágicas, como se fossem as chamadas palavras mágicas, para fazer invocações nos procedimentos de laboratório. Então, no Egito, ela vai adquirir uma certa importância, a alquimia, cerca de 300 anos depois de Cristo, devido à busca pela compreensão de alguns mistérios que envolvem a essência da matéria.
E as práticas alquimistas, elas não ficaram apenas lá no Egito. Depois de um tempo, elas começaram a se espalhar pela Europa, pela China, pelo mundo árabe, desde o início da era cristã até o século XVII, os alquimistas estavam à tona. E por que eles estavam à tona? Qual era a principal motivação deles? Eles tinham várias motivações. Mas a principal também, como eu disse na aula passada, era a busca da pedra filosofal. Então, para que eles achavam que funcionava a pedra filosofal? Principalmente para duas coisas. Para transformar qualquer material em ouro e também para produzir o elixir da vida. Então, eles acreditavam que o elixir da vida garantia a juventude para sempre e também dava uma vida eterna. Mas, professor, o senhor está falando sobre coisas que nós sabemos que não existem. Não tem como transformar qualquer material em ouro e não tem como garantir a juventude e vida eterna. Eu sei, sim. Só que os alquimistas, eles também, ao tentar achar a pedra filosofal, eles acabaram descobrindo várias coisas importantes para a química. Então aqui nós temos algumas listas de que vocês podem ver que eles ajudaram para a química. Nós temos aí, receitas para obtenção da pólvora, obtenção de alguns ácidos, de algumas bases, de alguns sais. Também conseguiram obter álcool por meio da destilação do vinho. E também tem alguns estudos que mostram que os alquimistas eles auxiliaram no isolamento de alguns elementos químicos, como, por exemplo, o arsênio, o antimônio, bismuto, o fósforo e o zinco. Eles também trabalhavam algumas técnicas de destilação e técnicas de cristalização. Nós vamos estudar isso profundamente, como é que são essas técnicas, tá bom? E eles já iniciaram um grande processo com o uso de equipamentos próprios. Então, algumas vidrarias de laboratório já eram utilizadas pelos alquimistas. Então, os métodos e a forma correta de usar tais equipamentos foram aperfeiçoados pelos alquimistas. No final do século XVIII, a química passa a ter uma fundamentação teórica consistente. Como assim? Ela deixa de ser aquele estudo de alquimia e passa a ser realmente a química. Um dos principais destaques de estudos foi de Antoine Laurent de Lavoisier, esse carinha aqui, tá bom? Ele auxiliou com alguns estudos principais. Vamos ver algumas informações sobre Lavoisier. Então, ele nasceu em Paris no ano de 1743. Ele cursou Direito, mas não era porque ele quis, dar uma ideia de que ele cursou essa faculdade por influência de seu pai. Mas depois de cursar Direito, ele conseguiu cursar algumas ciências, que era o que ele queria. Então, ele cursou, ele estudou profundamente matemática, astronomia, química, botânica, geologia e mineralogia. Ele conseguiu mesclar a vida política com a de cientista. Ele também conseguiu ingressar na Academia Real de Ciências, na França, e desenvolveu vários trabalhos na área de química. Então, um dos mais conhecidos é a produção de pólvora. E para o trabalho do desenvolvimento da química, nós podemos citar 3 itens que foram considerados um grande avanço para a química. Primeiro, a concepção da conservação da massa. Então, ele conseguiu isso através daquela lei que é bem conhecida, que na natureza nada se destrói, nada se constrói, tudo se transforma. Então, nós não temos como destruir nada, porque a massa da Terra, do nosso planeta, é o mesmo. Por mais que a gente pense que algo sumiu, algo desapareceu, algo está criando, mas não. É a mesma. Tá bom? Ele ajudou na definição de elemento químico e também auxiliou na formulação de uma nomenclatura química. Então, através de alguns estudos com outros cientistas, eles montaram alguns livros, alguns estudos para propor o que seria o elemento químico e auxiliar numa nomenclatura química padrão, que seria utilizado dali para frente. Em seguida, nós temos o estudo de George Ernst Stahl, que ele vem com a teoria do flogístico. Em alguns livros também está como teoria do flogisto. Tá? Essa teoria ela foi proposta em 1697. O que diz essa teoria do flogístico? Quando há queima, algo é liberado. Então, por que assim? Como assim algo é liberado? O que eles perceberam? Que muitos materiais, quando eram queimados, e medido a massa no antes e depois, percebia que a massa daquele material era diminuído. Por exemplo, se você pesa 100 gramas de folha seca,
pesou lá, colocou na balança 100 gramas de folha seca. E em cima da balança mesmo é bom fazer esse experimento. Você começa a queimar a folha, você vai perceber que esses 100 gramas vai começar a diminuir a quantidade. Vai ficar 99, 98, vai começar a diminuir. Aí eles tiveram essa dúvida, por que tem essa diminuição na massa? Entendeu? Então o que eles falavam? Essa massa que foi perdida era porque uma parte do material era perdida na queima. E que parte era essa? Ele chamava de flogisto. Então justamente isso era o flogisto. Ah, professor, só que se eu queimar alguns metais, como por exemplo você queimar o bombril, coloca um bombril, uma palhinha de bombril em cima de uma balança e queima. Você vai ver que não vai diminuir, vai acontecer o contrário, vai começar a aumentar. Então por que alguns metais eles ganhavam massa ao serem queimados, já que estava perdendo o flogisto? Aí eles tinham uma outra ideia nessa época, que o flogisto perdido por eles na queima tinha massa negativa. Aí vem aquela pergunta, massa negativa? Mas eu aprendi na física que não existe massa negativa, não existe tamanho negativo, né? Medidas normalmente não são negativas. Ok, mas nós temos que lembrar que isso foi em 1697. Então, tanto a química quanto a física ela não estava tão consolidada, ela estava apenas se desenvolvendo. Então, nessa época, acreditava que o flogisto ele tinha o poder de ter a massa negativa. Ou seja, quando você perde algo negativo, o seu valor acaba aumentando. Então, essa era a proposta, que o flogisto de metais, de alguns metais, lembrando que não são todos, tá? O flogisto de alguns metais tinha massa negativa, por isso que quando ele era perdido, o metal acabava aumentando a sua massa. E em 1771 aparece esse rapaz, Carl Wilhelm Scheele, e ele descobre o oxigênio. Hoje nós sabemos que só existe queima graças ao oxigênio. E por causa disso, a teoria do flogístico passou a ser cada vez menos aceita. Então, hoje ela foi só uma teoria que passou pela ciência. Ela não é uma lei, não existe. Então, hoje nós sabemos que o flogístico não existe. Ok, gente? Então, por hoje é só. Bom estudo a todos.